Olá, irmãos, é bom estarmos juntos para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical e que o Senhor abençoe a sua vida poderosamente, que seja um tempo de edificação, de crescimento na Palavra do Senhor. E nesse trimestre estamos estudando a vida de Paulo e é muito bom poder terminar essa semana e começar mais uma semana na presença do Senhor. E que você possa aproveitar, a lição da Escola Bíblica, os estudos bíblicos, para que assim possa crescer no conhecimento do Senhor Jesus. Estamos vivendo assim, um período muito diferente para nós, mas um período de aprendizado também, de outras formas de crescermos, conhecermos da Palavra de Deus, e que você possa, mesmo à distância, pela uma aula virtual, mas que ainda assim você possa continuar estudando, buscando a Palavra do Senhor, porque é no crescimento da Palavra de Deus que nós somos edificados e que nós fazemos e cumprimos a vontade do nosso Deus. Então, que Deus abençoe e que você possa desfrutar dessa lição. A nossa lição de hoje é a quinta lição da revista Palavra e Vida e o título da nossa lição, Jesus, a mão amiga de Deus. Lembrando que esses estudos foram escritos pelo pastor Isaltino, um saudoso pastor Isaltino, servo de Deus, que nos deixou essa preciosidade desse estudo para nós. E eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 ao versículo 20, é o texto base que nós vamos usar aqui para a nossa lição. Então, por gentileza, abra a sua Bíblia aí para você acompanhar a leitura e eu estarei assim, lendo a Palavra de Deus e a gente vai comentar um pouco essa lição. O objetivo aqui desse vídeo é apenas dar alguns subsídios para que você possa, em casa, estudar a sua lição e assim complementar o ensino da Palavra de Deus e compartilhar aquilo que Deus tem falado também no nosso coração a partir dessa lição. Então, vamos ler a Palavra de Deus, 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 18 até o versículo 20. Diz assim a Palavra de Deus: Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Então, um texto bem conhecido de nós, e um texto assim muito rico, muito precioso, um texto importante para o nosso conhecimento, nossa compreensão acerca da obra de Deus. E hoje a gente começa a fazer uns estudos onde mostra o centro do ensinamento do apóstolo Paulo, o seu principal propósito, o seu principal objetivo ao escrever as suas cartas e, na verdade, o seu maior embate junto com outros cristãos daquele contexto, em que desejavam manter também as antigas práticas da antiga aliança. E aí esse texto ele é fundamental para nós. Apesar de ter um tema, Jesus, a mão amiga de Deus, e às vezes a gente fica assim meio confuso com o tema, e isso é uma dificuldade, às vezes, se olharmos apenas para o tema. Mas essa lição ela vai estar falando sobre reconciliação, algo que é muito importante para nós entendermos esse processo de reconciliação, essa doutrina que é central dentro da nossa dinâmica de fé. Então, por isso é importante a gente entender melhor o que é a reconciliação. Então, esse é o objetivo da nossa lição de hoje, é falarmos sobre a reconciliação e faz parte aí dentro do propósito do ensino de Paulo. Em várias das suas cartas, ele vai trabalhar essa questão ao lado da justificação pela fé, e aí as próximas lições a gente vai estar falando sobre essa questão da justificação pela fé. Mas hoje a gente vai falar sobre reconciliação e que é esse texto que nós aqui pudemos ler de 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 18. Esse texto é um texto muito especial. Eu particularmente gosto muito desse texto aqui de 2 Coríntios, especialmente aí a partir do versículo 11, né, ele vai falar para nós algo assim muito especial. Versículo 14, ele vai dizer: Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E é muito interessante a abordagem que o apóstolo Paulo faz aqui nesse texto. Ele vai mostrar que o amor de Cristo nos constrange. A ideia aqui da palavra é esse amor de Cristo, ele exerce uma pressão tão grande que ele nos leva a uma reação, a uma ação
diante daquilo que Deus ele deseja para nós. E ele vai elencar sobre isso. E ele vai dizer o que Deus realmente estava fazendo. É claro que a gente, às vezes, ao longo do tempo, foram surgindo várias discussões acerca da obra da salvação, e até mesmo em termos de arminianismo, calvinismo, e que está sempre presente na história da igreja. Mas o certo é que a salvação, ela vem de Deus. Deus, ele estava, por iniciativa própria, reconciliando consigo o homem. E aí é interessante a gente entender essa reconciliação. Há alguns textos que vão falar sobre essa reconciliação. Eu quero ler esses textos com vocês. Está aí também na revista, você pode procurar essas referências que você vai encontrar. Romanos 5, 10, 11, ele fala sobre reconciliação. Então, se você puder abrir e acompanhar, você pode assim abrir esse texto. Romanos 5, 10, 11, ele fala sobre essa reconciliação. E ele vai dizer assim, nesse texto: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Então, nesse texto a gente percebe que há uma reconciliação e que essa reconciliação é obra de Deus. Deus estava realmente fazendo essa reconciliação com o homem. Outro texto, 2 Coríntios 5, 18 e 20, é o texto que nós lemos, não vou ler esse texto, mas Efésios 2, 11 a 16, também é um outro texto importante para a gente ler. Efésios 2, 11 a 16. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, ao qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Então aí também vemos a reconciliação nesse texto. De tal forma que a gente pode perceber que havia uma separação, ou que há uma separação entre Deus e os homens. E que Deus, por sua própria iniciativa, ele busca essa reconciliação do homem com Deus. E aí a gente precisa entender um pouco essa reconciliação, ou essa separação do homem com Deus, porque essa ideia, de fato aqui, há uma inimizade, e essa inimizade precisa ser superada, ser rompida essa inimizade, ser cessada essa inimizade. E a reconciliação, ela trata exatamente sobre isso, dessa inimizade entre Deus e o homem. E aí a gente pode fazer assim, uma recapitulação e pensarmos onde que surgiu essa inimizade. Essa inimizade, é claro que ela vai surgir em Gênesis capítulo 3, quando o homem ele peca desobedecendo a Deus, e há ali uma separação entre Deus e os homens. E como fruto dessa separação, o homem se tornou inimigo de Deus. E aí talvez alguns vão dizer assim, mas Deus é amor, como que pode então ter inimigo? É claro que a gente não vai assim humanamente conseguir raciocinar dessa forma, porque a nossa maneira de pensar e de sentir é diferente da maneira como Deus ele faz, porque Deus ele é perfeito em todas as suas ações. Então é impossível a gente conseguir identificar ou imaginar perfeitamente o que é realmente a pessoa de Deus. Mas o certo é que a gente precisa ficar com aquilo que as Escrituras ela apresentam para nós, aquilo que revela a Escritura. E a Escritura ela apresenta uma inimizade entre Deus e os homens. E apresenta de uma forma muito natural a Escritura, sem entrar nesses dilemas que muitas vezes nós temos entre o amor de Deus e a justiça de Deus, o amor de Deus e essa separação que faz daqueles que têm essa inimizade para com Ele. Mas o certo é que a Bíblia realmente apresenta isso de uma forma muito clara. Vamos ver algum texto. Romanos 8, versículo 7. Olha só como que Deus ele apresenta aqui esse texto. Romanos 8, versículo 7. Ele vai falar o seguinte:
A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Então perceba que Paulo, nesse texto, ele está apresentando que há uma inimizade para com Deus. E essa inimizade é fruto, realmente é obra da carne. E ela se torna, então, inimiga de Deus. E isso acontece a partir do Éden. E se a gente observar a narrativa bíblica, ela vai apresentar essa inimizade do homem contra Deus durante todo o tempo. Isso não significa que Deus não tenha uma predisposição em fazer essa paz, em estabelecer essa reconciliação, essa redenção. E é exatamente essa mensagem que está por trás dessa narrativa bíblica. Ela apresenta um homem que é inimigo de Deus por conta da sua carne, da sua natureza pecaminosa, e isso coloca o homem em confronto com a justiça de Deus, e a justiça de Deus ela há de se cumprir, e essa é uma perspectiva que hoje a nossa geração ela se perdeu muito. A gente criou um Deus que é um Deus assim muito paz e amor, um Deus que nos ama, um Deus que gosta de nós, um Deus que não faz injustiça, mas a gente esquece de que esse Deus é perfeito, não só no seu amor, mas na sua justiça. E que a ira de Deus permanece sobre os filhos da desobediência. Esse é um outro aspecto do Evangelho que é descartado por essa geração e que nós não podemos desconsiderar. Por isso a gente vai perceber que Deus ele continua com a sua inimizade sobre aqueles que estão longe de Cristo. Esses continuam sendo inimigos, é aquilo que Romanos ele vai colocar aqui nesse texto. Portanto, não são todos que estão em paz com Deus, mas existe uma boa parte, uma boa parcela que estão como inimigos de Deus. E aí o texto vai dizer isso para nós aqui também. Tiago capítulo 4, versículo 4. O outro texto aqui. Tiago capítulo 4, versículo 4. Diz assim, Tiago: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz inimigo de Deus. Tiago, de uma forma muito clara e natural, ele agora apresenta que aqueles que têm uma amizade com o mundo, ou seja, aqueles que ainda não foram reconciliados com Deus, aqueles que têm um prazer realmente nas coisas desse mundo e se deixam levar por essas questões também. Eles se colocam como inimigos de Deus. E como inimigos de Deus, eles são alvos também da justiça de Deus e da ira de Deus sobre aqueles que vivem na desobediência. Essa inimizade ela é importante a gente pensar sobre ela. E isso não se trata, né, de bons comportamentos. E muitas vezes as pessoas pensam o seguinte: não, mas eu sou uma boa pessoa, eu tenho um bom comportamento, então eu não sou inimigo de Deus. Mas não se trata disso. Se trata da nossa natureza, a natureza nossa pecaminosa, que nos coloca em conflito com a própria vontade de Deus. E sem Cristo, a gente continua separados, inimigos de Deus. Essa é a nossa natureza. E a Bíblia vai apresentar esse homem. E aí muitos pensam o seguinte: não, mas eu sou, como eu já falei, eu sou uma pessoa boa. Mas o que a Bíblia apresenta sobre isso? A Bíblia vai dizer que não há um justo sequer. Exatamente porque a palavra de Deus vai dizer que todos se tornaram inimigos de Deus. E todos estão separados da glória de Deus. Essa realmente é a inimizade entre o homem e Deus. E qualquer pessoa, todos realmente são dessa forma, não tem nenhum justo sequer. Mas todos nascem sob essa desobediência e estão então nessa inimizade contra Deus, como as Escrituras elas vão apresentar para nós. Então esse é um pano de fundo que a gente vai olhar, que a Bíblia vai apresentar para a gente. O homem criado perfeito, vem o pecado, o homem é separado de Deus, e aí a narrativa de Gênesis deixa isso de uma forma muito clara, até mesmo as figuras que Deus coloca ali, os anjos cercando agora o jardim, separando o homem, para que o homem não se aproximasse do jardim, mostrando exatamente essa separação e essa inimizade entre o homem e Deus. E se a gente for observar ao longo de toda a Escritura, se você ler as Escrituras de uma forma sistemática, você vai perceber que o homem sempre está em conflito com Deus, sempre tem essa inimizade com Deus. E esse é o objetivo mesmo das Escrituras, revelar esse coração humano, que é o coração de todo ser humano, o meu coração, o seu coração, de todos nós. E aí quando a gente começa a olhar personagens que a gente admira, a gente olha Abraão, a gente vai ver o coração de Abraão, a gente vai olhar
servos de Deus, como até mesmo como Moisés, como Davi, como Salomão, o homem mais sábio do mundo. E qual era o coração desses homens? E aí a gente vai perceber que é exatamente esse ser humano que nós somos. E aí tudo isso vai apontar para algo que Deus ele vai fazer. Essa é a promessa que o povo de Israel aguardavam e que agora o Novo Testamento apresenta de uma forma muito clara, que é o Filho de Deus sendo revelado para nós como esse mistério que esteve oculto durante séculos. E que agora esse mistério de Deus, ele faz essa paz e essa reconciliação. E aí o texto de Coríntios que nós lemos revela isso de muito claro. Por isso que Paulo começa a falar sobre esse amor de Deus que constrange. Por que o amor de Deus constrange? Olha para o nosso coração. E aí a gente vê um homem pecador, um homem desobediente, um homem ingrato, um homem infiel, um homem que tenta se rebelar contra Deus a todo instante, a nossa vontade lutando contra a vontade de Deus. Mas aí a gente olha em contrapartida o amor de Cristo. Aquele que é perfeito, aquele que é justo, aquele que voluntariamente deu a si mesmo naquela cruz, morrendo ali por nossos pecados, para que pudesse fazer então essa paz com Deus. E assim aplacar a ira, e aí é um conceito de propiciação que a palavra de Deus vai apresentar para nós, e assim Jesus ele cumpre esse propósito. E é o que a gente vai ver no segundo ponto que o autor traz para nós, que talvez seja a pergunta mais importante. Como desfazer essa inimizade? Há uma inimizade, como desfazer essa inimizade? Aí essa resposta que é o Evangelho e que a Bíblia procura apresentar. Por mais que ela apresente um homem que é pecador, que é desobediente, que é inimigo, ela vai apresentar um Deus que é gracioso, que é misericordioso, que é compassivo e que busca essa reconciliação com o homem. Quero abrir um parênteses aqui, ler um texto de Oséias, que eu achei muito especial esse texto, lendo essa semana, falou muito ao meu coração e mostra exatamente essa perspectiva da inimizade com Deus e desse amor de Deus em nos buscar, nos reconciliar, nos trazer para perto de si mesmo. Olha só o que esse texto ele vai nos dizer no capítulo 11 do livro de Oséias. Deixa eu só achar o versículo aqui para eu compartilhar com os irmãos. Olha, o capítulo 11, a partir do versículo 7. O livro de Oséias ele vem mostrando como que o povo de Deus se prostituiu, se distanciando de Deus, mas mesmo o povo tendo se prostituído, adulterado contra Deus, Deus ainda assim continua com a sua mão estendida para resgatar o seu povo, redimir o seu povo. Olha o que ele fala aqui nesse texto. Ele diz assim, versículo 7, do capítulo 11 de Oséias. O meu povo está decidido a desviar-se de mim. O homem não engana Deus, não ilude a Deus, nem Deus vai iludido com o homem, porque Deus conhece o homem, sabe quem o homem é. E o homem aqui é esse homem, e a gente fala o povo de Israel, mas nós somos assim também. Ele diz, o meu povo está decidido a desviar-se de mim. Quantas vezes nós decidimos pecar contra Deus voluntariamente? Quantas vezes você já pensou, já fez e quis manter certos pecados na sua vida e não quis abrir mão deles? Muitas vezes fizemos isso. Muitas vezes nós fazemos isso deliberadamente. Queremos manter. São práticas, palavras, comportamentos, ações, atitudes. E aí é claro que a gente precisa ampliar um pouco o conceito aqui de pecado, além daquilo que muitas vezes a gente está pensando, que é só roubar, matar, adulterar. Mas olha para o amor perfeito de Deus, de perdão, de graça, de misericórdia, e muitas vezes a gente não quer fazer. A gente sabe que precisa perdoar, mas o que a gente faz? A gente está decidido a não perdoar. E se a gente sabe que alguém, ele vai aconselhar a gente a fazer isso, a gente não quer nem contato, porque sabe o que vai falar. Porque a gente está decidido a desviar-se de Deus. Mas embora o povo de Israel esteja decidido a fazer isso, a abandonar o Senhor, olha o que ele fala no versículo 8. Como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-lo nas mãos de outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratei Adimá? Como posso fazer com você o que fiz com Zebulon? O meu coração está enternecido. Despertou-se toda a minha compaixão. Não executarei a minha ira impetuosa e não tornarei a destruir Efraim,
pois sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês. O santo no meio de vocês. Esse é Deus, que já o Antigo Testamento revelava esse Deus, um Deus gracioso. Por mais que o povo tivesse decidido desviar-se, esse Deus estava pronto a redimir, a restaurar, a trazer para perto de si mesmo. Esse é o Deus. E que agora no Novo Testamento isso fica muito mais claro, através da pessoa de Cristo Jesus, que foi revelado para nós, como esse mistério que esteve oculto por todo o século. Então a gente vai olhar, e a pergunta que a gente é levado a fazer é como desfazer essa inimizade. Será que existe algum ritual que a gente precisa fazer para poder desfazer essa inimizade? Será que tem algo que a gente tem que pagar para fazer, ou até mesmo reencarnar sucessivamente até que o nosso espírito esteja purificado? Será que é isso? Será que existe alguma cerimônia, alguns rituais, alguma promessa que a gente precisa pagar, algum sacrifício que a gente precisa fazer para eliminar essa inimizade contra Deus? Isso talvez muitos estejam pensando e pensam sobre isso. Mas a resposta, segundo Coríntios, ele vai trazer para nós a resposta. O que a gente faz? O que a gente precisa fazer para poder destruir essa inimizade? Então volta lá no texto de 2 Coríntios 5 e aí a gente vai entender como que a gente desfaz essa inimizade. Olha o versículo 18, que é a partir do versículo que a gente leu. Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Voltando no versículo 17, a gente vai entender o que ele está falando de tudo isso. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus. Perceba que a obra da salvação é obra de Deus, não é obra humana, é divina. Nós não podemos fazer nada para a salvação, nem contribuir para a salvação, porque Deus já fez tudo. Tudo provém de Deus. Foi Deus que tomou a iniciativa, porque o homem não queria. O texto que nós lemos de Oséias está decidido a desviar-se. E ainda hoje o homem está decidido a manter a sua vida longe de Deus. Mas Deus providenciou por graça. Ele mesmo fez isso. E o que ele fez? Deus, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Então, através de Cristo é que ele nos reconciliou. Cristo agora faz essa ponte. Olha, o homem, Deus, estavam separados por conta do pecado. Então, Deus estava em Cristo, ele envia Cristo para fazer a ponte. E agora, então, Deus, ele providencia um meio para que o homem pudesse ser salvo, que é Cristo Jesus, e assim eliminar essa barreira. Porque Deus é um Deus justo. E o pecado, ele precisa ser punido, o pecado. E Deus faz isso em Cristo Jesus. É claro que aqui a gente não pode separar a pessoa da Trindade e pensar que Deus é aquele Pai impetuoso e o Jesus é aquele gracioso, amoroso, como muitos apresentam assim e falam dessa forma mesmo, né? Até alguns rejeitam a parte do Antigo Testamento por conta dessa questão de olhar para um Deus como se esse Deus, o Pai, fosse alguém assim impetuoso, irado. Mas a gente pode ver no livro de Oséias que não se trata disso, que é um Deus também de compassivo, de graça, um Deus amoroso. E a gente vê que os dois estão trabalhando juntos. Os dois estão juntos, porque aqui a Trindade é um Deus que se revela e que são três pessoas. Então nós cremos nessa Trindade, que é um único Deus, mas que tem três pessoas que coexistem harmoniosamente. Então não há uma diferença entre Cristo e o Pai. Mas os dois estão operando aqui na salvação. Então Deus envia o Filho para que ele pudesse então morrer por nossos pecados e assim punir o pecado, fazendo a reconciliação do homem com Deus. Agora, através de Cristo, o homem pode então reconciliar com Deus. Versículo 19. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então Deus é que fez essa obra da reconciliação e ele nos deu esse ministério, que é o ministério da reconciliação. E aí a gente vai encontrar vários outros textos que vão apontar para essa realidade para nós, realidade que nós conhecemos muito bem, do Evangelho, da obra de Cristo Jesus. Mas esse é o único meio para desfazer essa inimizade. Não existe outro meio. O homem, ele é pecador, ele é inimigo de Deus.
por causa do pecado, e só existe um meio para essa reconciliação, que é Cristo Jesus. Aí a Bíblia vai dizer que todo aquele que crê será salvo. Não tem ninguém, por mais pecador que seja, que ao colocar a sua fé em Cristo Jesus, não experimente essa reconciliação. Essa semana mesmo eu conversava com um colega e ele relutava em aceitar essa verdade. Como que pode alguém que foi, por exemplo, um estuprador e que mata uma criancinha, por exemplo, essa pessoa recebeu perdão? Como que pode alguém que adulterou, traiu a sua esposa, simplesmente agora pede perdão e tudo está resolvido? Isso para ele não conseguia assimilar essa ideia. Uma pessoa simplesmente vai lá e pede perdão e está tudo certo. Mas desconsidera aquilo que é graça, que é o Evangelho. E desconsidera também quem somos nós. Quando nós olhamos para dentro do nosso coração, a gente não vai ter tanta dificuldade assim de entender essa realidade. Porque a gente vai perceber que nós também não somos tão bons assim. Mas não importa aquilo que o homem tenha feito. Quando ele se arrepende, se quebranta diante de Cristo, ele faz essa reconciliação. E aí a Bíblia vai dizer que temos paz com Deus a partir desse momento. Por que temos paz com Deus? Porque ao olhar para frente, a gente já não vai ver mais o castigo de Deus, a ira de Deus, porque ela agora já não permanece sobre nós, porque não há culpa mais. Fomos justificados e assim podemos desfrutar dessa esperança, por saber que não há nada que vai nos separar mais do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então todo aquele que confessa a Cristo, ele é transformado. E aí o versículo 20, o versículo 20 vai dizer: portanto, somos embaixadores de Cristo. Essa é uma referência àquilo que ele já falou aqui nos dois versículos, que Deus estava reconciliando o homem através de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então nós recebemos não só a reconciliação, mas também recebemos o ministério da reconciliação para levarmos essa mensagem a outras pessoas. Assim como esse amigo que eu disse aqui para vocês, que está distante de Deus, mas que não conhece essa mensagem da reconciliação para fazer essa paz entre o homem e Deus. Nós é que temos esse ministério. Esse ministério não é do governo, esse ministério não é do pastor, não é do missionário, não é do evangelista, esse ministério não é de qualquer outra organização, mas esse ministério é de todo aquele que foi reconciliado com Deus por meio de Cristo Jesus. Você já foi reconciliado? Então você tem um ministério da reconciliação. Quantas vezes a gente ouve pessoas falando assim: ah, mas eu não tenho oportunidade na igreja. Ah, mas eu não tenho nenhum cargo, não tenho nenhuma função. Existe função maior do que essa? De ter o ministério da reconciliação? Olha ao nosso redor, quantos estão sem Cristo, estão caminhando perdidos e que precisam ser reconciliados? Milhares, milhões. E nós temos o ministério da reconciliação. Ele fala novamente no versículo 19, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação, o ministério da reconciliação, a mensagem da reconciliação, e é por isso que ele vai dizer que nós somos embaixadores por Cristo. Não é aqui a organização embaixador do rei, viu, irmãos? Nós somos embaixadores, ou seja, aqueles representantes do rei aqui na terra. E temos uma mensagem. Qual é a mensagem? Rogamos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Na minha versão ele vai dizer assim, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Então essa é a mensagem da igreja. A gente não sabe quem será salvo. A nossa tarefa é anunciar a mensagem da reconciliação. O homem pecou, foi separado de Deus. Deus, durante todo o tempo, demonstra o seu amor, a sua graça, a sua compaixão, até enviar Jesus, o seu único filho, para morrer em nosso lugar e assim então romper com essa inimizade. Agora não há mais inimizade, agora já estamos perto, agora estamos em comunhão, agora fomos reconciliados, até chegarmos plenamente àquilo que Deus tem preparado para nós, que é a eternidade, aí sim, onde já não haverá mais o pecado, onde estaremos perfeitamente na presença
do nosso Deus. Mas enquanto aqui vivermos, nós precisamos nos alegrar por sermos reconciliados, mas estender essa mensagem da reconciliação a todas as pessoas. O autor ele conta uma ilustração muito interessante que eu gostei muito da ilustração que ele conta no ponto 3. Ele vai contar aqui sobre uma história que ocorreu em 1965, né, quando soldados japoneses foram capturados em ilhas remotas do Pacífico, e eles não acreditavam que a guerra já havia acabado. A guerra acabou em 45, e isso já em 65, 20 anos depois, e eles ainda acreditavam que a guerra continuava. E eles continuavam então escondidos nas florestas, lutando. Até que um deles foi capturado e voltou para dizer aos demais que a guerra acabara já 20 anos atrás. É interessante que muitos hoje continuam também da mesma forma, sem entender que essa inimizade ela já foi vencida há 2000 anos atrás. E Cristo é essa mão de Deus para fazer a paz entre o homem e Deus. Cristo é esse pacificador, Cristo é essa mão de Deus. E aí reporta o tema da lição, para fazer a paz. Isso já aconteceu 2000 anos atrás e muitos ainda não sabem que essa inimizade ela já foi cessada ou providenciado o meio para que essa paz ela pudesse ser eliminada. Todo aquele que crê será salvo. Que possamos confiar nessa mensagem de Cristo, a mensagem da reconciliação, entender que fomos reconciliados com Ele quando nós cremos em Cristo Jesus, saber que isso é obra de Deus, não é obra nossa. Nós não podemos acrescentar 1 milímetro sequer à obra de Deus da salvação. É por fé, graça. Nós cremos, somos reconciliados. Nós cremos, é feita então a paz do homem entre Deus. E por isso precisamos glorificar e confiarmos cada dia mais nessa graça de Deus. Mas entender que temos um ministério da reconciliação e assim estender essa mensagem até os confins da terra. Eu quero ler aqui os pontos finais para pensar e agir, e que são pontos importantes para nós. E ele vai dizer assim no primeiro tópico: separados de Deus por causa de nossos pecados, somos inimigos dele, porque ele é santo. Essa inimizade foi criada por nós e desfeita por ele na cruz. Em Jesus, Deus nos chama à reconciliação e nos oferece a sua amizade. Percebam que foi o homem que desobedeceu, o homem que se rebelou contra Deus, mas Deus ainda assim continua estendendo a sua mão ao homem. Imagina uma pessoa que fez algo contra você, essa pessoa te ofendeu, essa pessoa te humilhou, essa pessoa brigou com você, ficou de mal com você e não quer mais saber de você. Mas aí você vai lá, graciosamente, estende a sua mão e estende a ela o perdão, o amor, a graça e deseja fazer a paz com essa pessoa. Foi isso que Jesus ele fez, foi isso que Deus ele fez com o homem. Nada há que possamos fazer que venha nos reconciliar com Deus. Ele fez a reconciliação, é obra dele. A parte ofendida tomou as medidas para acabar a inimizade e a nós cabe aceitar seu gesto de amor. Deus quer voltar a andar com os homens, como fazia no Éden. Em Jesus ele veio habitar conosco e quer ser nosso amigo. Deus é que fez, é obra dele, e ele quer ser o nosso amigo. Basta crer. Creia e terá então a reconciliação com Deus. A igreja tem a responsabilidade de anunciar ao mundo que há uma reconciliação proposta por Deus e chamar as pessoas a fazer as pazes com Ele. Evangelização e missões são a igreja dizendo ao mundo que Deus estende a mão amiga na pessoa de Jesus. É nossa responsabilidade, irmãos, não é de outra pessoa, não é de outra organização, não é de outra instituição, é da igreja. Nós fomos reconciliados com Deus e Ele nos deu o ministério da reconciliação. E o que temos feito para que as pessoas possam reconciliar-se com Deus? O que nós temos feito para que as pessoas possam conhecer essa amizade, essa reconciliação, conhecer essa mensagem e assim então receber a mão de Deus, que é Jesus, para que haja então paz com os homens. Que Deus nos abençoe, que a cada dia possamos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, que foi por graça que o Senhor nos alcançou e nos reconciliou consigo mesmo. Nós estávamos longe, rebeldes, desobedientes, mas o Senhor enviou o seu Filho para nos levar de volta ao Senhor, a comunhão, a paz contigo
para que pudéssemos desfrutar de todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Dá-nos, ó Deus, a cada dia mais a perseverança, para que em tudo possamos te honrar. E nos ajude, ó Deus, a cumprirmos o ministério que o Senhor nos confiou, que é o ministério da reconciliação. Para que aqueles que estão distantes, que ainda, ó Deus, pensam que não há solução para os seus pecados, que possam conhecer essa mensagem. E assim possam fazer as pazes com o Senhor. Nós entregamos nossas vidas nas tuas mãos. Ajuda-nos a crescer a cada dia mais. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe. Forte abraço a todos. E assim possam fazer as pazes com o Senhor. Nós entregamos nossas vidas nas tuas mãos. Ajuda-nos a crescer a cada dia mais. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe. Forte abraço a todos.